Olá, caríssima, tudo bem? Estou ótima, porque eu vou entrar na sua casa de novo, mais um pouquinho na sua tela, para continuar o nosso trabalhinho da última aula. Na última aula, me empolguei no estudo da concordância e fiquei explicando, já lembrei dos Cs para falar para você. Então, aproveitando agora para esclarecer, porque aqui você só me ouviu e não me viu. Pegando um ganchinho da aula passada. Por que eu expliquei o C e voz passiva e tudo mais? Porque tem muitas questões de prova que diz assim, marque a alternativa que é possível passar para a voz ativa ou passar para a voz passiva. Aí, só posso passar para a voz passiva, que é inverter a posição dos termos, se for verbo transitivo direto. Por exemplo, a imobiliária X vende imóveis na praia. Passar para a passiva, imóveis são vendidos. O objeto direto vira sujeito. Ou, como eu disse, os rapazes escrevem poemas às namoradas. Poemas são escritos pelos rapazes às namoradas. Então, eu só posso passar para a passiva quando é um verbo transitivo direto ou direto indireto que tem objeto direto que na passiva vira sujeito. Objeto direto da ativa vira sujeito na passiva. E o sujeito continua sendo agente da ação, mas agente da passiva. Só que a passiva tem duas formas de fazer. Ou a cumprida, que é analítica, que aparece em todos os termos. Então, imóveis são vendidos na praia pela imobiliária X. Essa é uma passiva que aparece em todos os termos. Ou sujeito, ou verbo auxiliar, ou verbo no particípio, ou agente da ação, né? Se eu disser assim, Thomas S. tinha inventado a lâmpada, com 2 verbos na ativa, a passiva terá 3 verbos. A lâmpada tinha sido inventada. Então, a passiva sempre acrescenta um verbo auxiliar. Mas também existe aquela passiva curta. É a mesma coisa que a passiva cumprida, que é analítica, só que ela é curta. O sujeito mesmo, o verbo está na passiva quando o sujeito recebe a ação. Então, se eu disser assim, imóveis são vendidos, é a mesma coisa que eu colocar, vendem-se imóveis. Isso é voz passiva, o sujeito é imóveis. Entendeu? Doam-se ou vendem-se jornais velhos são vendidos. É isso que eu quero que você saiba. E a dica quando tem o C, que é a partícula passivadora, é que junto do termo não tem preposição, porque quando tem preposição não é sujeito. Tem uma frase que diz assim, estava no jornal, precisa-se de profissionais com experiência, exige-se referências. Poderia dizer, está quase certo. Eu digo, precisa-se de, o verbo fica no singular. Precisa-se de. Este se indica que o sujeito é indeterminado. Eu não sei quem precisa. De profissionais tem preposição. De profissionais, objeto indireto. Como se dissesse, alguém precisa de profissional. Então, precisa-se no singular de profissionais e exigem-se referências. Não é exige, é no plural, porque não tem preposição antes de referências. Referências são exigidas. Então, você tem que saber quando se é partícula passivadora, quando é índice de indeterminação do sujeito. Tá? E ainda tem aquele que você pode trocar por a si mesmo. A menina se penteou, a atriz se maquiou a si mesmo, machucar a si mesmo, pentear. Entendeu que você pode trocar por a si mesmo, é pronome reflexivo. Então, não pode esquecer. Só pode passar para a voz passiva aquele verbo transitivo direto que tem objeto direto. Aquele que tem preposição, o verbo haver que não tem sujeito. Até falei que o verbo haver, na última aula, é aquele que não tem sujeito. Para passar para a voz tem que ter sujeito, tem que ter o verbo e tem que ter objeto direto. O verbo haver não tem sujeito, então nunca vai poder passar para a voz passiva. Verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, não tem voz passiva. Mas isso vai aparecer na questão de prova. Tá bem? Então vamos lá, agora responder a questão de prova. Venha comigo. Olha, as normas de concordância estão plenamente atendidas. Aqui está escrito, sempre houveram pessoas. Eu falei que o verbo haver não tem plural. Corta isso. Houve pessoas sensíveis o suficiente
para perceberem. Perceber está concordando com pessoas, ok? A enorme riqueza e a profundidade que poderia atingir a música de Mahler. Ou, aqui você pode ter uma outra interpretação. Olha a outra leitura. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Perceberem aí vocês consideram aqui, ó, a enorme riqueza e a profundidade que poderiam atingir o quê? A música. A música é objeto direto. Aqui é um sujeito composto. É uma outra leitura. Então, o erro está aqui, ó, no verbo haver. Tem que ficar no singular. Então, essa não é. Entre os que reconheceram o talento de Mahler em vida, está o escultor francês Auguste Rodin, que esculpiu em 1909 vários bustos do compositor. Os que reconheceram, beleza, está o escultor que esculpiu, beleza, a letra B é a correta. Prematuramente falecido, Mahler não chegou a usufruir do prestígio que lhe dedicaram anos depois de sua morte a geração seguinte. Não, a geração seguinte é sujeito. A geração dedicou. Não é dedicaram, é dedicou. A geração dedicou a ele enorme prestígio. Muito bem, vamos à próxima. Vamos analisar os erros. Já sabemos que é a letra B. Mahler foi regente titular da Ópera Imperial de Viena, da qual se tornou diretor. Tá bem? Quem é que se tornou? Mahler, tá beleza? Em 1897, sendo que depois de anos no cargo, certas perseguições os fizeram abandonar. Opa, tem problemas aqui, ó. Certas perseguições é sujeito. Os não, esse o se refere a Mahler. Então é o. E não é fizera. Esse aqui tem que concordar com as perseguições. Tá? Então tinha que ser certas perseguições o fizeram. Tá? Esse fizeram concorda com as perseguições. E o concorda com Mahler. Então está errada essa questão. Não couberam aos contemporâneos de Mahler prestar-lhe as justas homenagens. Olha, o que é que não coube aos contemporâneos? Prestar-lhe as justas homenagens. Então, quando tem verbo, chama-se sujeito oracional. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Então, toda a oração, prestar-lhe as justas homenagens, é o sujeito. Como é um sujeito que tem um verbo, chama-se sujeito oracional. E quando tem sujeito oracional, a concordância é singular. Então, não pode ser não couberam aos contemporâneos. Tinha que ser não coube aos contemporâneos, para concordar com prestar-lhe. As justas homenagens que cabem a um gênio. Então, cabem, está concordando com as homenagens, até dá. Cabem a um gênio, mas o problema está no coube. Sujeito oracional, por exemplo, numa frase assim. Eu vou até te mostrar aqui, ó, mudando e mostrando para você. Se eu disser assim, é conveniente que você participe da aula. Então, pergunte este verbo. O que é conveniente? Que você participe. Esse aqui é um sujeito oracional. Isso é um sujeito oracional. Por quê? Porque tem uma oração inteira. Este verbo precisa ficar no singular. Entendeu? O nome desta oração aqui, ó, é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela tem função de sujeito. Mas a banca não pergunta o nome, eu só estou dizendo que o nome dela é essa.
É o tal do sujeito oracional. Ela tem a função de sujeito, por isso que ela é chamada de subjetiva. Então, deixa eu melhorar aqui para você não entender o nome da oração. Cada oração tem um nome. O nome desta oração aqui, ó, que está marcada, desta oração aqui, ó, oração subordinada, substantiva, é oração subordinada, subjetiva. Ela tem função de sujeito da oração principal. Ela é sujeito do é. Tá? Um outro erro que tem colocado muito nas provas da FCC. Veja essa frase aqui, ó. Convém que façamos as provas. Daí você corta aqui, ó. Pergunta ao verbo o que convém. O que convém? Fazer as provas convém. Então, que façamos as provas convém. Esse aqui é oração subordinada substantiva. Então, eu vou dizer que, deixa eu apagar aqui, que isso aqui é sujeito oracional de novo. O sujeito oracional exige que este verbo fique no singular. E um erro que eles estão colocando bastante é isso aqui, ó. Você tem que lembrar que o verbo convir, que é derivado de vir, na conjugação do presente é ele convém com acento agudo no singular e eles convém com circunflexo no plural. Então, as pessoas esquecem de prestar atenção no acento. E o acento é erro de concordância. Então, isso aqui está errado. Tá? Não poderia ser assim. O correto aqui é assim, ó. Convém com acento agudo. Então, eu quero que você preste atenção nesse tipo de erro. Os verbos derivados de ter e vir, no singular, tem acento agudo, no plural circunflexo. Não esqueça disso. Cuidado, cuidado, atenção. Presta atenção quando os verbos derivarem de ter e vir. Contém, entretém, detém. Cai muito isso na prova. A parte do sujeito oracional é arroz com feijão nessa prova. Tá? Então, isso aí é atenção. Quero que você preste atenção nesse conhecimento. Tudo bem, agora vamos voltar às questões. Está aí resolvido, os erros já foram mostrados. Vamos à próxima. Eu peguei uma prova do DRF da 4ª região, que é a nossa região, bem interessante. Deixa eu olhar aqui um pouquinho para você, que a pessoa fala e não conversa comigo. Então, é assim. As provas dessa banca trabalham muito com concordância. Então, quando tem concordância, só concordância pode ser nominal e verbal. Aí, se for concordância verbal, é só verbo. Concordância nominal é substantivo adjetivo. Aí, a coisa do sujeito oracional, eles colocam muito dos verbos terminados em. Entretém, detém, contém, convém. Tudo que é derivado de ter e vir. E as pessoas acham que plural é só a presença do S ou do M no verbo. Mas não, o acento identifica singular e plural. Então, quando houver sujeito oracional, que é uma oração inteira sujeito, a oração principal composta do verbo tem que estar no singular. É importante, é necessário, cumpre, convém, contém, sempre no singular e a forma é acento agudo. Estou te avisando que eu vi em várias provas. Agora eu vou ler um texto. Você vai me ouvir para a gente chegar à interpretação. Então vamos ler, é um texto longo, não posso deixar de fazer texto também nesse concurso, tá? Então me acompanha na leitura e vamos às questões. Você vai acompanhar, vai me ouvir e prestar atenção na leitura. Olha o texto.
vale para vamos ver se é 1 a 8 mesmo. Então, o nascimento da humanidade em jardins verdejantes, então não falando nascimento da humanidade em jardins verdejantes com árvores frutíferas, faz parte do quê? Da mitologia de regiões, de muitas religiões, tá? A religião fala que a humanidade nasceu lá nos Jardins do Éden, né? Também inspirou grandes pintores, como o renascentista Hieronymus Bosch, autor de Jardim do Éden. A maior pesquisa já feita sobre a diversidade genética da África, que é berço da humanidade há 200 mil anos, muda esse cenário para o amontoado de areia, pedras e arbustos. Para a religião, a humanidade surgiu, apareceu lá nos Jardins do Éden. Para uma pesquisa feita sobre a diversidade genética, diz que é o berço da humanidade, diz que a África que dá origem à humanidade. Uma pesquisa feita da espécie humana há 200 mil anos. À frente. O estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia concluiu que o homem moderno surgiu numa região que hoje se situa na fronteira entre Angola e Namíbia, no sudoeste do continente africano. Nessa área vivem os 100 mil integrantes do povo San, ainda hoje formado por caçadores e coletores. Então, vamos marcar que este é o segundo parágrafo, tá? Só para a gente guardar. Aqui começa o terceiro parágrafo. Nenhum povo africano tem uma variedade genética tão grande quanto os Sans. Então, o povo San. E foi justamente isso que levou os pesquisadores a concluir que seus antepassados deram origem à humanidade, antepassados do povo San. Sabe-se que quanto mais distante da África, menor a diferenciação de genes das populações que hoje habitam os 4 cantos do mundo. Ainda pertencente ao terceiro parágrafo, tá? Que não tem parágrafo. A explicação é simples. A população original teve mais tempo para acumular variações em seu genoma. Chama-se isso efeito fundador. As populações mais distantes da África são descendentes de grupos migratórios pequenos e relativamente recentes, o que se traduz num conjunto genético mais homogêneo. Então, as populações mais distantes da África são descendentes de grupos migratórios pequenos e relativamente recentes, o que traduz um conjunto mais homogêneo genético. Muito bem, vamos ao 4º parágrafo. A pesquisa conclui que os antepassados dos Sans se espalharam pela África. Também calcula o ponto exato que um grupo deles, talvez um bando tribal com não mais de 150 integrantes, teria deixado a África há 50 mil anos, cruzando o Mar Vermelho em direção à Ásia e daí ganhando o mundo. Tá? Então, você está vendo aí, talvez um bando tribal com não mais de 150 integrantes. Ainda pertencente ao 4º parágrafo, nós estamos no 4º parágrafo. A descoberta reforça a tese consolidada nas últimas décadas pelas pesquisas genéticas de que a humanidade descende de um pequeno grupo de Evas e Adãos. Veja que tem entre aspas, porque há um motivo para isso, tá? Muito bem. 5º parágrafo. 5º parágrafo. A conclusão de que os Sans se espalharam pela África e se tornaram nossos antepassados é reforçado pelo fato de certas características da língua falada por eles estarem presentes em diversas outras do leste da África, próximo de onde o homem moderno deixou o continente. Uma pesquisa de 2003 concluiu que o idioma dos Sans pode guardar a chave para explicar a origem da própria linguagem humana, né? Por fim, então nós estávamos no 5º parágrafo, agora 6º, que é a conclusão, 6º parágrafo. Por fim, os pesquisadores descobriram que todos os africanos descendem de 14 populações. Viu quantas informações? Para obterem esse resultado, eles compararam os padrões genéticos com a etnia, a cultura e a língua dos povos pesquisados. Descobriram fortes relações entre os traços genéticos e a cultura de cada povo, com poucas exceções.
E o estudo foi festejado como peça-chave para a compreensão da origem da humanidade, das migrações que povoaram o planeta e das adaptações do homem ao meio. Muito bem. Agora diz assim, identifica-se o assunto principal. Assunto principal. Do que trata o texto, gente? Se você observar lá na introdução, será que é a variedade de traços genéticos encontrados em todo o continente europeu? É isso que ele está tratando? Não. A descrição de paraíso bíblico, ele passou o texto todo falando do paraíso bíblico, comprova as alterações geográficas e climáticas? Não. As origens da linguagem humana é o assunto principal do texto? Foram reveladas em 2003 a partir do estudo? Não, não é assunto principal do texto. Vamos à frente. Uma pesquisa, que já estou gostando de ver, nós estamos falando de pesquisa. O texto todo fala da pesquisa. Com base na diversidade genética, leva à conclusão de que o homem surgiu numa região específica da África, que seria então o paraíso descrito na Bíblia. Isso, a Bíblia fala dos jardins do Éden, ali seria realmente o homem surgiu lá dessa parte da África. Esse é o tema, gente, aqui está a resposta. Alguns povos africanos de diversas têm saído em direção à Europa, há milhões de anos, espalhando, não, também não é assunto principal. Vamos à frente. Tem um pedacinho do texto, no terceiro parágrafo, que diz assim, de que a humanidade descende de um pequeno grupo de Evas e Adãos. Lá no terceiro parágrafo, tem uma parte que diz assim, bem aqui, Não era terceiro, gente, é quarto parágrafo. Mas não importa. A descoberta reforça a tese consolidada nas últimas décadas pelas pesquisas genéticas de que a humanidade descende de um pequeno grupo de Evas e Adãos. Mas vamos lá. A diagramação da prova é diferente da diagramação da apostila, tá, gente? Às vezes é isso. Na prova você tem que ver realmente na prova se é o terceiro parágrafo. Mas não importa, já achamos no texto. Agora me diga, o que quer dizer isso? Na afirmativa acima, o autor, a humanidade descende de um pequeno grupo de Evas e Adãos, torna por base o que consta no relato bíblico sobre a origem da humanidade como forma de transmitir informações obtidas pela ciência. Exatamente. Depois da pesquisa, então, a partir das informações, ele torna por base a informação bíblica. Por isso que teve um pequeno grupo de Evas e Adãos. Evas e Adãos é informação bíblica, tá? E a ciência fala do quê? Foi feito um estudo pela ciência que eles aproveitaram a informação bíblica para transmitir informação da ciência. Essa é a resposta correta, gente. Então não precisa nem ler as demais, reafirma a hipótese de fundo religioso que sempre constituiu a base dos estudos. Fundo religioso sempre constituiu base dos estudos? Não. Fundo religioso não bate com estudos, né? A partir dos dados da pesquisa que a humanidade tem sua origem limitada a um único casal? Não. Ignora as possíveis verdades existentes no relato? Não. Que tenha caráter científico? Não. Introduz as novidades mais recentes das pesquisas científicas que se propõem a investigar as origens da espécie humana? Não. Então por que colocou Evas e Adão? Isso aqui não está totalmente errada, mas ela está incompleta. Então por isso que essa não é. Tá? Vamos à frente. Bom, agora considere o segundo parágrafo do texto. Quando eles falam o segundo parágrafo do texto, e está incorreto, eu tenho que mostrar para você que o segundo parágrafo do texto é assim. Este é o primeiro.
Este é o segundo. O estudo realizado, deixa eu apagar. Este é para considerar só este. O estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia concluiu que o homem moderno surgiu numa religião que hoje se situa na fronteira entre Angola e Namíbia, no sudoeste do continente africano. Nessa área vivem-se integrantes do povo San, ainda hoje formado por caçadores e coletores. Né? Isso é segundo. Isso aqui já é novo parágrafo. Só quero que você guarde isso. Agora vamos lá para a questão. Você leu? Para fazer prova você tem que fazer isso, voltar ao texto. Aí a pergunta diz assim, ó. Há no parágrafo informações explícitas a respeito do sentido... Por isso que está... Né, essa questão aqui, ó. Na hora de diagramar, houve uma alteração. Houve uma alteração, por isso que eu disse... Estou falando uma coisa para vocês, mas eu tenho que voltar lá e dizer só uma coisa. Só um minutinho aqui, ó. A informação deixa eu só alterar, é terceiro parágrafo e não segundo, tá diagramado errado aqui, ó. Considere aqui, ó, terceiro parágrafo, mas deixa eu voltar à questão, agora eu vou uma diagramação errada aqui. Deixa eu voltar lá. Há no parágrafo informações explícitas a respeito do sentido da expressão efeito fundador. Daí as pessoas acham que é o segundo parágrafo, mas aqui é terceiro parágrafo. Uma diagramação errada. Eu vou mudar o teu material. Sim, porque lá fala sobre efeito fundador. Isso está no texto. As expressões, uma variedade genética tão grande e conjunto genético mais homogêneo, apresentam identidade de sentido. Não. Homogêneo, caríssimo, é diferente de heterogêneo. Então, variedade genética é heterogêneo. Houve uma pequena confusão na indicação de parágrafos. Eu vou rever vou escrever para você. Eu vou rever a diagramação, só para marcar aqui, ó. Que eu vou fazer isso para ver realmente onde começa e onde termina os parágrafos. Essa está errada, gente. Não precisa nem voltar ao parágrafo. Heterogêneo não tem o mesmo sentido de homogêneo. Variedade genética tão grande e conjunto genético mais homogêneo apresenta identidade de sentido? Não. Na expressão seus antepassados, o pronome faz referência aos antepassados do povo San? Sim. A variedade genética do povo chama a atenção de pesquisadores, levando a hipótese consistente sobre a propagação da espécie humana? Sim. Quero dizer para vocês que esta deu problema, que o pessoal quis entrar com recurso, porque diz assim, fica evidente que o povo San cultiva ainda hoje hábitos da sociedade primitiva como caça e a colheita do que a natureza produz. Portanto, está dito considere, aqui estava escrito o segundo parágrafo, eu vou rever. Só que esta informação na letra E, aqui está difícil de escrever, está no primeiro parágrafo. Vou voltar lá para te mostrar. Lá no primeiro parágrafo diz assim, ó. Esse aqui foi errado. Isso aqui, agora que eu estou chegando à conclusão, apague tudo que eu disse. Isso aqui ainda, deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui não tem parágrafo. Isso aqui pertence ao primeiro parágrafo. Agora está certo. Agora está certo. Isto aqui pertence ao segundo parágrafo. Isto aqui é segundo parágrafo, tá? Então, o primeiro parágrafo traz uma informação.
Nessa área vive hoje os 100 integrantes do povo San, ainda hoje formado por caçadores e coletores. Deixa eu explicar melhor para você. Esse texto ficou confuso, porque a prova ela vem com uma diagramação X. Na hora de você montar o material, sai fora. O candidato ele vai procurar a questão e vai procurar o parágrafo. E essa deu encrenca, por quê? Porque diz que é para considerar o segundo parágrafo, o aluno recorta só o segundo parágrafo, que eu marquei errado porque foi feito um parágrafo errado ali, e desconsidera o que tinha no primeiro parágrafo. E eles dizem assim, mas essa informação da letra E daquela questão não está no segundo, está no primeiro. Entraram com recurso nessa questão. E eu disse, mas quando o enunciado for assim, considere o segundo parágrafo, você não pode desconsiderar a informação que tem no primeiro. A confusão que eu fiz nessa aula é o problema da diagramação de parágrafos, só foi isso, é que foi dado o parágrafo onde não tinha. O primeiro parágrafo termina nos caçadores e coletores. O segundo começa com nenhum povo africano e segue. A errada daquela questão mesmo é a letra B, ou aquela que diz variedade genética, homogênea e heterogêneo, aquela está errada. A letra E está certa porque a informação da letra E já tinha sido dada no primeiro parágrafo. Subentende-se que, então você não pode desconsiderar a letra E, porque a informação já estava no primeiro parágrafo. Tá? Só que a gente fez uma confusão no número de parágrafos, desculpe. Aí depois, na próxima aula, eu explico de novo, tá bom? Tchau, gente. Terminou o nosso tempo. Eu acabei me perdendo nessa divisão de parágrafos ali, mas na próxima aula a gente elucida e você não fica com dúvidas e eu não me complico aqui. Grande abraço e bons estudos!